Alô, alô, Fortaleza. Amigo é riqueza maior que se pode encontrar. J. Lacerda, no Alô, alô, Fortaleza. J. Lacerda. De volta no Alô, alô, Fortaleza deste sábado, dia 8 de junho de 2024, dia do cunhado. Você gosta do seu cunhado ou não gosta? Você gosta do seu cunhado? Você já deu um beijo no seu cunhado hoje? Você já abraçou o seu cunhado hoje? Manda uma mensagem para ele, porque está distante, para o seu melhor amigo. Também hoje é o dia dos melhores amigos. Pois é, não vamos esquecer dessas pessoas que estão muito próximas e são tão próximas às vezes que são mais próximas que os parentes, que são próximos de sangue. Não é verdade? É isso aí. 9h34, pessoal. Ele nasceu em Aurora. Aurora é no Cariri. Nem vou falar o nome dos pais dele, senão vocês vão desconfiar. Ele nasceu em 1972. Não? 67? Escreveram errado aqui. Não, em 72. Aos 4 anos de idade, aí ele veio para Fortaleza. Tá certo. Então, 72 menos 4, 68. 68. 68, o cara é mais novo que eu, rapaz. Bem mais novo que eu. Bem mais novo que eu. 67. Bem mais novo, 10 anos mais novo que eu. 10 aninhos, faz diferença. Você pensa que não? É uma década, rapaz. Pois é, a infância dele foi no bairro Carlito Pamplona, convivência com Pirambu, Nossa Senhora, Barra do Ceará, pulou ali, Jacarecanga, foi muito naquelas praias ali, hein? Depois foi para o bairro Parquelândia, aí já trocou aí. E o estudo, primário, ginasial, 2º grau, em escola pública, Escola Flávio Marcílio, Colégio Monsenhor Hélio Campos e no Liceu do Ceará. Em 85, já estava na UFC, estudando comunicação social, e na Unifor, direito. Além dessas formações, também é radialista. E ele já atuou na área esportiva. Estou dando outra dica aí, hein? Vamos pegando aí a visão. É casado, nem vou dizer o nome da esposa dele nem dos filhos agora não. Mas ele é sagitariano. Rapaz, é meu signo também. Metódico, maníaco. Gosta das coisas alinhadas assim e tal. Direitinho, né? Tudo alinhado. Quando está desalinhado você fica, né? Exato. Mas às vezes também bagunça um pouco assim, né? É uma bagunça organizada, né? É uma bagunça organizada. Ele é sagitário, rapaz, é meu signo também. E, cadê o que é? Rapaz, gosta do rádio. É verdade. Rapaz, todas as vezes que eu converso com essa pessoa, ela está ouvindo rádio. No carro está ouvindo rádio. Sai do estádio, está ouvindo rádio. Não sei onde, está ouvindo rádio. É como eu. Entrou no carro, liga o rádio. Né? Coordenador de imprensa, período de 95 a 2002. Gerenciou a comunicação com a imprensa regional, nacional e internacional. Mesma função desempenhada nos mandatos de Senado Federal. Outra dica, hein? 2003 a 2011, 2015 a 2023. Tem gente que já matou a charada aí, hein? Essa agora foi para valer. E nesse período, no governo do estado, participou ativamente da elaboração e implantação de diversos projetos estruturantes do Ceará. Porto do Pecém, Castanhão, Nova Jaguaribara, Centro Cultural Dragão do Mar, novo aeroporto Pinto Martins e vários outros. Eu encontrei com ele na inauguração de uma fábrica, né, aqui na BR-116. Tava lá, o cara lá, uma luta naquele dia, um sol daquele jeito. E no Senado, aquela experiência na produção legislativa e em debates intensos de projetos que impactam a vida de todos nós, como o novo marco legal do saneamento básico. Atualmente, desempenha funções de assessor, agora eu vou ter que dizer, do ex-senador Tasso Gereissati, junto à Calila Investimentos, no âmbito da imprensa e das relações institucionais. Eu estou falando de José Denísio Pinheiro, rapaz, jornalista, advogado, que é casado com dona Suzana, pai do João Victor e do José Vinícius.
sagitariano, torcedor do Fortaleza, como eu já falei aqui. E nasceu em Aurora, lá na região do Cariri, filho do seu João Pinheiro do Amaral e dona Josefa dos Santos. E é irmão de dona Nailde Pinheiro e Necilde Pinheiro. Quem é dona Nailde? É desembargadora. Até um dia desses falei aqui sobre uma matéria positiva sobre dona Nailde. José Denísio Pinheiro, rapaz, que prazer tê-lo aqui. Eu fiquei agora... Você é um ícone da nossa comunicação social. Você é um ícone da assessoria de imprensa. Eu falo, isso não é para puxar seu saco, não. É porque eu já rodei um pouquinho, e o que eu falei aqui, e muitas vezes eu falo, puxando a orelha até, às vezes eu digo no pé do ouvido dos colegas, cuidado, você olha, tal, tem mais jeito aí, porque você, assessor de imprensa, na verdade, você ser a cara daquele que você está assessorando. Denísio, que prazer tê-la aqui, rapaz. Muito obrigado, hein, pela visita. Bom dia, Jota, Lacerda, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assunção, do programa Alô, Alô, Fortaleza. E eu gostaria inicialmente de manifestar toda a minha satisfação, alegria, Jota, de estar com você e o Augusto nessa manhã de sábado aqui no estúdio da Rádio Assunção. E inicialmente agradecer a sua generosidade comigo, que é isso? A sua atenção em convidar-me para vir para uma conversa sobre a excelência da assessoria de comunicação, uma experiência de profissional que eu tenho acumulado nesses anos de trabalho junto à comunicação pública e também privada do Ceará. E fico muito feliz de estar aqui para nós conversarmos um pouco. Eu acho que é importante nós contribuirmos sempre com o aprimoramento das profissões. No nosso caso, a comunicação. É o nosso mistério, o nosso dia a dia, a nossa opção profissional, nossa decisão profissional. E muito obrigado mais uma vez pela sua acolhida, pela acolhida da empresa, dos profissionais aqui, muito bem comandados por Moésio Loyola. É um grande prazer, estamos à disposição. Nós aqui agradecemos beber um pouco aí dessa água doce da sua sabedoria, do seu conhecimento. E obrigado ao companheiro Eleomar de Lima, que fez uma postagem legal aqui, rapaz. Eleomar botou lá no blog dele, né? Valeu, Eleomar de Lima, o garotão. Sempre garotão, Eleomar não deixa de ser uma criança, né? Eu diria que para mim é um profissional completo. O Eleomar de Lima é aquele eclético que acorda cedo, e quem sabe disso, que passa pelo aeroporto Pinto Martins, já é histórico, Eleomar está lá sempre. Ele acorda cedo e dorme tarde. É verdade. E ele é um repórter 24 horas. Se você encontra o Eleomar de manhã, ele tem a primeira saudação. Alguma novidade? É a cara do Eleomar. É a cara do Eleomar, que ele é um elétrico profissional que foi do rádio, da TV, e hoje está migrando para as novas redes sociais, o novo modelo de comunicação, que com certeza ele também terá sucesso. Não, e que ele, sempre com a coluna dele, fez sucesso. Sempre foi uma referência. Ele é um profissional equilibrado, respeitado, querido e acreditado. Verdade. Quando os jornais começaram a migrar, né, para a internet, a coluna de Eleomar de Lima foi a número 1. Se transformou em Blog do Eleomar. Blog do Eleomar, número 1. Ele passou a ser identificado como Blog do Eleomar. Isso é muito importante para saber o valor da dedicação e do compromisso com a profissão. E o Eleomar de Lima é tão referência que quando acontece algo, as pessoas dizem assim, deu no blog do Eleomar de Lima. Referência. Né? Deu referência. Lá. Ou então dizem assim, vou ver se está no blog do Eleomar de Lima. Para isso, mostra mais uma vez o que eu disse há poucos minutos, é a credibilidade. Você acredita à medida que aquela informação está inserida no blog do Eleomar. Exatamente. Então, parabéns ao querido companheiro Eleomar de Lima, com quem eu tive o prazer de trabalhar lá no Sistema O Povo. Eu na rádio, ele também na rádio e no jornal. Vez por outra ele ia lá, fazia aquelas presepadas dele pelo corredor, ou pelos corredores, muito legal. E Eleomar, hoje independente, com seu blog eleomardelima.com. Entrem aí. Muito obrigado. Mas Denísio, essa vida toda em assessoria de imprensa, mas começou assim sem querer, querendo, você não pensava em ser, como é que foi? De repente ficou a vida inteira... Foi ficando, não quis mais saber de outra coisa. Como é que é isso? Aquela simbiose, né, com o hoje ex-senador Tasso Gereissati. Afinou tanto que você ficou a vida inteira lá?
com ele. Jota, quando você me fez o convite, eu comecei a fazer uma regressão na história, na vida, e lembrei-me muito bem dos meus primeiros momentos de relação com comunicação. Eu, aos 16, aos 15 anos, eu tinha uma dedicação muito forte aos estudos, pela natureza da formação dos meus pais, mas eu tinha um hobby preferencial para mim. Era o futebol. Foi o futebol. E, à época, o futebol era levado pelo rádio. Pela Rádio Assunção, quando eu me lembro da equipe de Chico Vilar, aqui na Rádio Assunção, na Rádio Vesmares, com o saudoso Sérgio Pinheiro, Tom Barros, Gomes Farias. E eu comecei a despertar para a imprensa lá atrás, lá aos 15 anos, pelo rádio. Pelo rádio. Pelo futebol. Eu lembro muito bem que quando jovem, eu, por exemplo, a Rádio Assunção tinha um patrocínio no esporte de uma empresa de tintas que sorteava ingressos. Então, estimulava que o ouvinte ligasse para a rádio para responder uma pergunta e havia o sorteio. Eu fui sorteado algumas vezes aqui na rádio e ia receber o ingresso para ir para o estádio. Mas o rádio me despertou muito isso. E em 85, já concluindo os estudos no Liceu de Ceará, eu decidi me submeter ao vestibular da UFC à época para o curso de Comunicação Social. Simultaneamente, também me submeti na Unifor ao curso de Direito. E graças a Deus, obtive isso nas duas ao mesmo tempo. Simultaneamente? Simultaneamente. No mesmo período, julho de 1985, eu fui aprovado no vestibular para Comunicação na UFC e Direito para a Unifor. E o primeiro semestre eu lembro que eu fiz as duas simultâneas. Mas do segundo em diante eu tive que optar e tive que fazer logo a de jornalismo. Terminei em 89. E ao concluir em 89, já estava engajado. A época, meu primeiro emprego foi no Jornal Diário do Nordeste, com setorista esportivo. Olha aí. A minha primeira matéria publicada, a qual eu tenho na minha casa arquivada, foi uma matéria na cobertura de um treino do Ferroviário na Vila Elzi Cabral, na Barra do Ceará. Na Barra do Ceará. À época, o treinador era Andi Pereira Montenegro. Olha e dali eu passei 2 anos no Diário, como setorista esportivo, cobrindo todos os eventos, futebol, basquete, kart. À época nós tínhamos o kartódromo da Leste-Oeste. 2 anos depois, Jota, eu fui convidado pela editoria de esportes, um amigo Luiz Pedro, então era editor de esportes do jornal O Povo. Que eu digo que é o eterno editor de esportes do jornal O Povo. Você muito bem conheceu e conhece o Luiz Pedro. À época, a equipe do Povo tinha Marconi Alves, Tânia Alves, Paulo Rogério. Uma equipe boa de esporte. Eu fui convidado com muita satisfação e fui para o Povo, onde permaneci 2 anos. E dali eu fui depois ser editor de política da Tribuna do Ceará. Essas experiências privadas também foram acompanhadas de algumas experiências públicas. Eu iniciei minha primeira experiência como assessor de imprensa público na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, com a saudosa secretária Maria Luísa Barbosa Chaves, no governo Ciro Gomes. Os mais experientes lembram que o governo Ciro, quando entrou, o governador fez um provão, à época. Esse provão era para avaliar os professores. Foi uma confusão, uma confusão generalizada. E em seguida a isso eu fui chamado para dar uma reanimada na imagem da secretaria. E foi minha primeira experiência profissional como assessor de imprensa. E você pegou um torpedo, né? Torpedo, 1991. 91. Após a professora Maria Luísa Barbosa Chaves, eu tive uma experiência com o então secretário de governo, hoje um amigo querido, desembargador Fernando Ximenes, que era secretário de governo na época do governo Ciro. E eu estive com ele em seguida foi escolhido desembargador, mas eu estive essa segunda experiência. E em 95, no início do segundo governo Tasso Gereissati, eu fui então convidado pelo amigo Arivelto de Souza. Ele assumiu a condição de coordenador de imprensa do governo e eu fui ser o seu subcoordenador. 6 meses depois, o Arivelto, por uma opção profissional, decidiu voltar para as empresas dele de comunicação à época, e eu então fui convidado pelo governador Tasso para ser o coordenador de imprensa do governo do Estado.
E ali começou, em julho de 1995, um trabalho profissional junto ao governador Tasso Gereissati, como bem você já falou aí na narração inicial. Então, durante o período de 95 a 2002, eu exerci a função de coordenador de imprensa do governo, ou seja, eu, na função de coordenador, ao lado do então secretário de governo, Dr. Assis Machado, nós coordenávamos toda a comunicação no âmbito do governo. Ele focado na publicidade de eventos e eu na imprensa. Então, havia um casamento perfeito ali de diretriz, de estratégia, de execução, de toda a parte de governo. Só para você ter uma ideia, eu coordenava na Secretaria de Governo uma equipe de em torno de 30 profissionais, que faziam toda a comunicação do Palácio do Governador, e também auxiliava a comunicação de então 27 secretarias de Estado, que era uma equipe muito integrada naquela época, né? Então, eu desempenhei essa função nos governos do Estado. Depois, acompanhei o senador Tasso em Brasília durante os 2 mandatos e hoje permaneço com ele nas empresas, na Calila Investimentos. Então, essa descoberta da assessoria de imprensa, Jota, eu diria que foi uma descoberta no trabalho, porque a época que eu tinha 16, 17, eu não sonhava em ser assessor de imprensa, né? A descoberta mesmo forte veio a partir da Secretaria de Educação, a Secretaria de Governo, aí Governo do Estado, aí sim. Aí você cria uma perspectiva de profissionalismo na área da comunicação, que eu acho que é muito importante. E aí você ganha asas, né? Porque você sai daquela, digamos, limitação, daquela editoria que você vai fazer ali, aquele trabalho corriqueiro do dia a dia, e você ganha um campo enorme de atuação. E aí é que eu quero saber como é que você, jovem, ainda, com pouca experiência, com tantos profissionais experientes ao seu redor, e você consegue fazer essa virada de chave, né? Essa guinada, sair, né, da cobertura do dia a dia com pautado e tudo mais, para pautar. Passar a pautar, ser um interlocutor, ouve aqui e passa para lá. E criar uma imagem positiva. Porque o assessor, além de tudo, se ele fizer o trabalho bem feito, ele cria uma imagem positiva. Se ele fizer um trabalho mal feito, ele cria uma imagem negativa. E outra hora, se a imagem for negativa, ele tem que tentar reverter isso aí. Como é que você conseguiu isso tão cedo, Denise? Jota, eu assumi a coordenadoria de imprensa do governo com 27 anos. À época, eu fui apontado como o mais jovem coordenador de imprensa dos governos a assumir uma função que você muito bem definiu. Uma função de muita responsabilidade. Está comandando uma comunicação com a imprensa de um governo do Estado dentro de um sistema político de uma oposição muito forte. É bom se dizer isso. À época, o deputado Moés Oyola foi um deputado atuante, aliado do governo Tasso Gereissati. Ele também é testemunha. Nós tivemos que conviver com o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, o PDT, todos 3 de uma oposição ferrenha ao governo. Época de greves, de crises. Muitas, e se nós tivermos tempo aqui, nós poderemos relatar algumas crises históricas, mas que o governo soube com muita competência, capacidade e decisão política enfrentar e resolver. Eu diria que o dia a dia me formou. O dia a dia me ensinou a saber respeitar os profissionais de imprensa, a entender a exigência dos profissionais de imprensa e a saber lidar com muita transparência. Eu sempre digo isso. O bom assessor de imprensa, ele precisa ter ética profissional, saber que ele está ali exatamente para transmitir as notícias, as informações do ente público para a imprensa, que é o canal para a sociedade. Tem que ter compromisso com a verdade. Assessor de imprensa não precisa e não pode negar informação e enganar o profissional. Nada. Se você está desejando um dia, jovem, ingressar nessa profissão, sabe que você precisa ter um bom preparo intelectual, saber conhecer a sua área ou as áreas que você trabalha a fundo, não pode ser superficial, tem que respeitar a imprensa, tem que saber que a imprensa cumpre o papel dela e entender a crítica.
Eu sempre digo isso porque... Que é o momento mais difícil. É o momento mais difícil, da crise. E eu aprendi isso no dia a dia com um amigo querido, o Jota, chama-se Djalma Pinto. Djalma Pinto, um excelente advogado, um homem público de compromisso público imenso. E eu como coordenador de imprensa, ele como procurador-geral do Estado, nós éramos ali os canais mais fortes de qualquer crise que houvesse no governo, porque ele era a parte jurídica do governo, né? E sempre ele dizia, e isso é carinhoso dele, na crise a gente cresce. Na crise a gente consegue crescer porque a gente consegue dar resposta rápida e evoluir para a resolução do problema. Então, essa formação do dia a dia me deu essa capacidade de entender os desafios de uma comunicação pública, a necessidade de ter essa transparência e esse zelo profissional, e também um fato que muito me preocupa. E hoje isso está muito claro. Eu tenho conversado com muitos amigos que ainda estão na área pública, que me preocupa, Jota, e eu digo isso com muita preocupação mesmo. Qual seja, eu vejo que há hoje muito engajamento político de assessor de imprensa. Misturam demais as coisas, né? O assessor de imprensa de uma instituição pública, ele tem que entender que ele é Estado. O Estado não pode ter cor partidária, não deve ter cor partidária. O Estado é a instituição que tem que zelar pela população, que tem que respeitar a população, seja ela branca, preta, baixa, alta, gorda, magra, partida azul ou partida amarela. Você tem que tratar todos na mesma régua, que eu digo. E como assessor de imprensa, eu sou crítico a essa postura, de alguns lamentáveis, mas é lamentável, mas é fato, de alguns profissionais que, na função pública, enveredam por um engajamento político partidário. Passam a fazer a atuação, e aí não o exercício da assessoria. E aí aparece aquela função do assessor que não constrói. Pelo contrário, no fundo, ele vai prejudicar o seu assessorando. Então, eu diria que, voltando ao começo da pergunta, eu consegui adquirir essa experiência, Jota, no dia a dia. No meu trabalho, junto a muitos profissionais que sempre me ajudaram, que sempre colaboraram comigo, e no dia a dia, entendendo qual é a preocupação do profissional de rádio, do jornalista de TV, do repórter que está na rua, que muitas vezes chega aflito, e eu preciso recepcionar, acolher e dar a ele a melhor informação. A melhor informação é a verdade. Eu posso muito bem dizer, rapaz, olha, está acontecendo isso, mas eu não posso lhe falar. Tá? Me entenda. Eu daqui a pouco eu lhe digo, rapaz, ele não vai falar agora, ele não pode falar. Quando eu digo ele, é a autoridade, né? O governador está com uma agenda muito cheia. Você pode aguardar 5 minutos? Não custa nada. Nada. E isso é isso que eu digo. E muitos ficam muito felizes quando encontram profissionais. Você é um dos que sempre faz as referências nas coberturas que nós tivemos no governo do Estado. Exatamente. A forma como eu sempre me comportei, sempre dialoguei, e busquei sempre facilitar o trabalho da imprensa. Muitas vezes, dentro do governo, tinha atrito, porque alguns não entendiam aquela facilidade, aquele jeito, queriam que fosse mais duro. Mas eu dizia... Queriam o rebate, né? Não farei, porque acho que o resultado melhor será esse. E graças a Deus, e foi a verdade, e foi o melhor resultado. Eu digo sempre que pode haver um compromisso, sim. Né? Não é, eu, por exemplo, eu nunca omiti informação que eu tinha ou que eu tenho, nunca omiti, nunca omitirei. Mas eu já segurei informação. E segurarei informação, desde que seja algo responsável. Eu, por exemplo, já cheguei com a informação e disse, fulano, está acontecendo isso, isso e isso. Ele olhou para mim e falou, como é que você sabe? Eu falei, porque eu sei. Ele olhou, parou e falou, tá, mas eu não lhe disse nada. Eu não estou aqui. Você não falou comigo. E olha, por gentileza, segure isso um pouquinho, porque isso está sendo resolvido. Daqui a pouco você poderá dar uma notícia melhor do que essa. O efeito será melhor. E às vezes você fica assim, você segura. Eu já segurei. E depois vem. Porque realmente existia, a situação estava sendo resolvida, e daqui a pouco veio e eu dei o furo da notícia. Né? Quer dizer, eu poderia ter dado a notícia ruim, ter feito estragão, poderia, mas eu esperei um pouquinho e trouxe a notícia melhor. Então eu dei as duas.
Eu dei as duas. Só que eu dei a notícia trazendo o efeito positivo, já. O resultado positivo. Então, quer dizer, a ação do assessor. A ação do assessor. O assessor não me pediu nada, não me comprou, né? Não me oprimiu. Mas ele me colocou numa situação em que eu fui pensar. E entendi que aquele realmente caminho era bom para todo mundo e foi bom. A época dos anos 90, que nós não tínhamos essa efervescência das redes sociais, a gente tinha uma linha bem definida. Hoje, a gente percebe essa sua preocupação muito forte nas redes sociais, essa instantaneidade, essa velocidade multiplicada, né, de se propagar qualquer tipo de informação, aumenta ainda mais a necessidade da responsabilidade profissional. Porque muitas vezes você tem informação para dar, mas por falta de uma checagem, você deixa de checar um detalhe, aí você quer se antecipar com o que nós conhecemos no jargão profissional, para dar um furo, para dar em primeira mão, para se antecipar, a informação sai truncada. Ou dá uma barrigada, né? Ou ela dá uma barrigada, porque você não checou todos os pontos para saber se aquilo realmente tinha 100% de veracidade. Se aquilo 100% estava completo o processo daquela informação. E isso é muito doloroso. Hoje em dia nós vivemos esse estágio aí de fake news, essa coisa absurda que a sociedade está aí a discutir. E eu tiro mais uma vez a coloração partidária. Fake news não é só de um lado, a fake news vale para todos os lados. A mentira sempre existiu. A mentira não é de hoje, a fofoca não é de hoje. Mas não é preciso... Ela só está não é preciso triplicada, sei lá. Isso. Pelo instrumento, né, da rede social. Da rede social. Vaza de todo lado, muitas pessoas mal intencionadas, né, outras desinformadas. Muitas. Que às vezes o cara posta uma coisa aí, não é por intenção ruim, é porque ele é mal informado. E naquela de querer, né, dizer que ele sabe, ele termina contribuindo, alopra, né? E aí vai propalando a coisa lá. Mas Denísio, como é que você parou lá do governo Tasso, você seguiu com Tasso? Como é que acontece isso? O cara diz assim, pô, esse menino é bom. Olha, como é que ele fez? Ei, menino, vem cá. Você é bom. Eu vou sair daqui, mas eu vou te levar. Como é que aconteceu isso, hein? O governador, em março, final de março de 2002, ele se desincompatibilizou. E à época, ele foi para a campanha, ele me fez conversamos e o doutor Beni Veras, então, me convidou para ser o assessor dele ainda. Então, eu permaneci no governo até o fim do governo, literalmente, em 2002. No ano seguinte, o senador me convidou para ir para Brasília com ele, e eu fui porque, à época, para mim era um salto profissional imenso. Eu, como coordenador de imprensa, já tinha contato com a imprensa nacional, internacional, porque o Ceará, à época dos governos Tasso, ele foi inserido na agenda internacional de imprensa. Nós tivemos aqui muitos veículos de comunicação, por vários fatos importantes para o Ceará. E ir para Brasília, para mim, foi um grande desafio, porque eu diria, Brasília é outro mundo. Outro mundo. Brasília tem seus códigos próprios, porque é uma cidade onde prepondera o poder, e onde o poder está, os códigos são outros. Nós temos 3 poderes instalados um de frente para o outro, e eu estava no poder legislativo, e foi realmente um aprendizado imenso, Jota. Eu diria que eu pude contactar e formar, até porque no primeiro mandato, eu ainda solteiro, decidi morar em Brasília, ou seja, eu não vinha para Fortaleza toda semana. Ficava lá direto? Eu me instalei em Brasília, eu aluguei um apartamento à época, para morar e realmente entender, viver, porque eu sabia que no fim de semana eu poderia jantar com um jornalista, almoçar com outro jornalista, e aí você ia formando a sua rede, né? O ciclo de amizade, a sua rede de relacionamentos profissionais. Isso me deu um ganho imenso, porque eu fiquei de 2003 a praticamente 2009 em Brasília. Eu vinha poucas vezes a Fortaleza, nos fins de semana, uma vez por mês, em média. E ali sim, eu adquiri uma experiência imensa. O senador, quando chegou em Brasília, ele foi muito claro, ele disse, vamos devagar, vamos entender,
Vamos aprender isso aqui que para a gente é novo. Ele era um executivo, naturalmente com a visão nacional, de homem que já tinha na política nacional, mas uma coisa é ele ser governador, vir a Brasília e dar uma entrevista. Outra coisa é ele ser senador. E foi realmente um mandato muito rico. Um mandato muito rico que honrou o Ceará, tenho nem dúvida. Os 2 mandatos foram maravilhosos, à medida que ele deixou um legado muito grande de normas. Basta ver o que foi citado aí para mim, já justificaria o marco legal de saneamento. Um trabalho feito por Tasso Gereissati, com toda a parte técnica, embasamento técnico, negociação com o governo do Estado, com o governo federal, com representantes de categorias, de sindicatos. Ele rompeu a pressão das empresas estatais. As empresas estatais não queriam o marco de saneamento, queriam dominar ainda o marco de saneamento. Ele rompeu, entendeu que isso era bom e é bom para a sociedade, porque saneamento é saúde. Um assunto que, aliás, não é todo mundo que quer falar. Não é todo Não é mundo todo governo que quer investir. Os senhores mais idosos, alguém que tem 40, 50 anos, lembra muito bem, Jota, na década de 80, 90, no começo da década de 90, Tasso Gereissati, governador, ele iniciou no Ceará um projeto inovador que ninguém tinha coragem de fazer, sanear. O Sanear foi um programa que causou muitos inconvenientes, porque ele furava toda a cidade, colocando os canos. Quem não lembra dessas reclamações? Mas hoje, o benefício que esse Sanear trouxe para Fortaleza, pensou pro Ceará, no futuro, né? Ele pensou no futuro. E no Senado, quando ele abraçou o projeto do marco de saneamento, ele disse: na minha vida pública de senador, esse é o maior projeto que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando. Porque ele sabia do impacto não para agora, mas para as futuras gerações que receberão água encanada, esgoto na porta. Então, a máxima que o Eliomar, o nosso Eliomar, colocou na coluna, que nós vivíamos a época da criança com a mão no tablet e o pé na lama. Essa é a realidade. Verdade. Eu conversando com o Eliomar, eu disse: Eliomar, olha que frase maravilhosa. E ele colocou na coluna, no dia seguinte virou um mote da própria interlocução do senador. Uma criança com o tablet na mão e o pé na lama. É o que está acontecendo nas grandes cidades, que os gestores públicos precisam entender isso. Então, eu diria que foi uma virada muito importante na minha profissão. Ir a Brasília, conhecer e criar esses relacionamentos ainda hoje, desfruto deles, porque são amigos com os quais eu convivi praticamente 16 anos, 2 mandatos. Isso me ajudou muito profissionalmente e me criou uma consciência ainda maior da necessidade de ser um profissional vigilante, dedicado e simplesmente comprometido com a informação. São 10h06. Estamos conversando com o jornalista Denísio Pinheiro sobre a excelência na comunicação social, na assessoria de imprensa. Denísio, eu costumo dizer que o mimimi que muitas vezes se faz, porque Nordeste, porque nhenhê, porque nós somos pobres, porque isso, porque discriminação, porque aquilo outro. Discriminação sempre houve e sempre haverá. As pessoas ruins, que gostam de maltratar, de xingar, né, de fazer desdém, elas existem em todos os lugares do mundo. E eu digo sempre que o trabalho faz o respeito. Né? Falava muito isso quando diziam que os clubes daqui não eram valorizados, que não davam noticiário dos clubes daqui lá fora. Eu digo, porque não tem o que dar. No dia que tiverem, vão dar, vão falar. Olha aí hoje, como é que tratam o Fortaleza. Né? Como é que tratam o Ceará, mesmo quando diz o Ceará na 2ª divisão e tal, mas já é um outro nível. Outro nível. Você enfrentou isso quando foi para Brasília? Jota, eu compreendo a seguinte linha. O Ceará, e eu digo isso com muita humildade, mas também com muito regozijo, o Ceará entrou para a agenda nacional nos anos 90. O Ceará saiu de um estado desrespeitado, desacreditado, destruído em 87 para um estado modelo na gestão pública. Esforço e trabalho de um governo liderado por Tasso Gereissati, que reconstruiu o estado em outras bases de gestão pública. E a partir de 87, o Ceará passou a ser reconhecido na ONU pelo Prêmio Maurice Paté como um estado que conseguiu reduzir mortalidade infantil no estado. O estado que foi um exemplo de gestão pública que privilegiou a meritocracia, a impessoalidade, a transparência, o respeito à coisa pública, o respeito às pessoas, o fortalecimento das comunidades,
a quebra da interferência política. Então o Estado passou a ser respeitado, acreditado, e aí sim conseguiu uma projeção nacional. A partir daí, em 95, o Ceará, que não tinha ministério nenhum, o Ceará tinha projetos no governo Fernando Henrique Cardoso. A preocupação do governador Tarso não era ter ministério nem cargos públicos. Não. O governador não queria, não quis e não aceitou isso. O governador Tarso quis projetos para o Ceará. Ele quis o Castanhão, o Porto do Pecém, o Linhão de Tucuruí, o novo aeroporto Pinto Martins, as Vilas Olímpicas, o projeto São José com recurso do BID. Então teve um conjunto de obras e projetos que foram garantidos para o Ceará e que projetaram o Ceará. Eu diria que esse conjunto de projetos, essa imagem, ajudou muito ao senador Tasso Gereissati. Porque quando ele chegou no Senado, ele chegou num patamar de um homem público respeitado, acreditado, conhecido e que poderia e fez contribuir muito com o Senado. Quer dizer, ele já chegou impactando, né? Mesmo assim, pediu cuidado, cuidado, pé no chão. Me chamou muita atenção isso aí que você falou. Franciscano, olhar, vamos entender como funciona. Tanto é que o senador Tasso Gereissati, durante 16 anos, ele nunca foi presidente do Senado porque não quis, ele nunca foi líder do PSDB porque não quis, de fato, de direito. Mas, de fato, ele foi líder do PSDB porque ele sabia aglutinar, negociar. Tinha voz. Ele tinha voz, ele era acreditado, ele articulava com o PT. Era consultado, né? Só para você ter uma ideia, o governador Tarso, quando governador, o PT foi contra o Castanhão. Os petistas e os comunistas disseram à época que nenhum navio ia atracar no Porto do Pecém. E hoje, como é que estão? E hoje, como é que está o complexo portuário do Pecém? E hoje, como é que está o Castanhão? Então, esse mesmo governador que soube conviver, e nós na comunicação também, na escola dele, soubemos conviver com a crítica, quando chegou em Brasília em 2003, foi um dos maiores articuladores de uma mini-reforma tributária do governo Lula e de uma mini-reforma da Previdência do governo Lula. Tasso Gereissati, no PSDB, na oposição, era um dos maiores interlocutores com o então ministro Palocci. Ou seja, ele tinha o espírito público à frente de qualquer posição partidária. E isso, sim, lhe deu o substrato de liderança reconhecido e muito bem, e muito respeitado pela imprensa nacional e internacional. Eu tive grande satisfação de receber muitos pedidos, de intermediar muitos pedidos de entrevistas com ele, e ele sempre aberto, dentro das limitações da agenda. Ele era difícil de aceitar? Não. Você tinha que o convencer ou ele... Naturalmente a gente sabia avaliar cada pedido. A gente sabia avaliar cada... Você já levava o assunto... Pela experiência, né? Sim, já levava o Você pedido... não levava abacaxi? O pedido, o assunto e a repercussão. Você não levava abacaxi? A forma... A história de convivência me ensinou a entender a personalidade... Ou tinha algum assunto que você dizia, não sei se vou, não sei se não, fico, não, eu acho vou que, consultar? Não, a transparência era 100%. Eu consultava em todas as pautas sugeridas, em todas as entrevistas pedidas, e aí a gente analisava e estabelecia quais seriam, quais não seriam, dentro da necessidade da comunicação dele e da importância. Ali tinham duas avaliações, né? Tinha uma avaliação do assessor e outra avaliação do político. Do político, sim. É? A nossa relação, a nossa conversa sempre foi nesse aspecto. Eu dou a minha opinião, ele a dá dele e a gente chega a uma conclusão. E sempre foi assim. Então ele, durante 2 mandatos, ele foi uma referência da imprensa nacional e internacional. Foi. E eu fico muito satisfeito de dizer isso. Pela importância dos temas que ele abraçou, pela agenda que ele soube construir como parlamentar, porque ele teve uma agenda, e as pesquisas do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, todos os anos, 16 anos, Tasso Gereissati foi um dos 10 mais influentes parlamentares do Congresso, pela forma de articular, de formular e de ocupar um espaço de debate que é função do legislativo. É debater, é é criar projetos, é estabelecer normas para legislação brasileira. Então, ele nessa função foi muito bem, ele foi exitoso nesse aspecto, muito bem avaliado, não
por alguém de fora, mas por alguém que tinha capacidade, que é o DIAP, que todos os anos, o DIAP é um departamento intersindical que trabalha no Congresso em Brasília, que faz a avaliação do desempenho parlamentar. Então, eu diria que foi difícil. Não, eu acho que não foi tão difícil, porque a imagem dele, o trabalho do governo, o credenciou, credenciou a todos nós, da equipe, naturalmente, a saber muito bem em Brasília caminhar e evoluir no trabalho de assessoria a um parlamentar que tinha uma influência nacional muito grande. E você dormia? Você trabalhava sozinho ou tinha um penduricalhos de assessores lá dentro? Ou você era o engravatadinho lá, sentado lá no seu birô e faça isso, faça aquilo, ou você era o mão na massa? Se você fizer uma pesquisa hoje, normalmente a Folha de São Paulo, o Globo e o Estadão fazem esse tipo de matéria, infelizmente no Senado existem gabinetes literalmente povoados. São gabinetes de grupos de profissionais, muitas vezes, que a imprensa critica muito, né? 38, 40 assessores. O senador Tarso nunca teve mais do que 17 assessores. Ele nunca optou por uma equipe, vou dizer a palavra, inchada. Ele sempre optou por um critério muito técnico, de pessoas que pudessem dar a ele colaboração profissional por excelência. E a minha equipe, no primeiro mandato, fomos eu e um auxiliar gráfico. A mesma coisa no segundo mandato. Nós não tínhamos equipe de comunicação. Nós não tínhamos 4, 5, 6, 10 profissionais de imprensa. Não. Eu, como assessor, eu tinha dedicação exclusiva ao trabalho e só tinha um auxiliar, que era um design gráfico, alguém que pudesse fazer uma montagem de peças publicitárias ou de divulgação na internet. Mas sempre foi isso. Foi super enxuta. A nossa equipe foi sempre enxuta e por uma determinação do próprio profissional. Mas dedicação exclusiva. E a exemplo que era do governo do Estado. Era um gabinete que chegava cedo e um dos últimos a deixar o Senado Federal. Porque ele sempre entrou noite adentro no trabalho no Senado, de segunda a sexta. Por isso que eu lhe perguntei, você dormia? Conseguia dormir pela experiência, eu diria que nós fomos acostumados. Eu fui acostumado ao regime, ao sistema, e que não tinha nem sábado nem domingo. Não tinha, não houve pra gente, não havia férias. Era direto? Direto, porque ele sempre foi assim, foi o estilo dele, permanece ainda hoje, como um empresário, mas que um homem que não largou a política totalmente, ele ainda participa de momentos da política, naturalmente sem mandato, mas que tem um ritmo de trabalho bem à frente e bem acelerado. Na verdade, para trabalhar na política, na assessoria, para fazer mesmo assessoria, o negócio não é brinquedo não, né? É frenético, né? Não tem feriado. Não tem dia feriado. Santo, não tem fim de semana. Não tem hora, não tem expediente. A notícia para? Não para. Não para, eu estou aqui com você Dizia Alan Neto, a notícia não dorme. Pronto, perfeito. Nosso saudoso Alan de Barros Neto, um amigo querido, que com você também pôde conviver os últimos momentos aqui na escalada da nossa vida. E um amigo também, Jota, que eu queria aqui, aproveitando a sua lembrança, fazer um resgate histórico do Alan Neto, que eu comecei com o Alan Neto no Diário do Nordeste. Ele era colunista de esporte à época, ele coluna de futebol, e no amadorismo Silvio Carlos. E Alan, para mim, foi um grande mentor, um grande amigo, orientador, sempre, tanto na função de jornalista da imprensa propriamente dita, como de assessor, o Alan foi um interlocutor presente. Ele era um cara que a gente ligava para ele, e ele falava, ele perguntava, ele opinava, mas sempre queria informação exclusiva para a coluna dele no domingo, ele exigia uma exclusiva, mas um amigo querido, e aqui eu mando meu abraço a dona Ivanilde, a Alana, a toda a família que ainda é saudosa, a Júlia Cheirinho, encontrei as três. Foi. Domingo passado no restaurante, eu estava saindo, elas chegando, e tive a alegria de abraçá-las. Mas assessor de imprensa é dedicação exclusiva, é vivência 24 horas, porque a notícia não para. E eu sempre digo isso, bom profissional é aquele que liga para os outros colegas de redação, não apenas para dar a notícia do seu assessorando, mas muitas vezes para conversar com o profissional.
Isso. E eu tenho isso como prática, você é testemunha. É verdade. Eu costumo ligar para algumas pessoas e conversar diante dos fatos, mais em vigência, e entender um pouco o que está acontecendo, sem dar uma informação do meu assessorado, do senador Tasso, do governador Tasso. Eu falo de outras coisas. Valendo ali o vínculo da amizade. Da amizade. Porque você cria o vínculo da amizade, e aí essa relação, ela extrapola o lado profissional. Isso. Você passa a ser um amigo do profissional, respeitando ele, ele respeita e você respeita ele. Mas, acima de tudo, você criando esses vínculos, você consegue criar um bom sistema de comunicação. E a confiabilidade, é aquilo que eu falei há pouco. Não é que você vai esconder a informação, mas quando o assessor tem credibilidade, né, e você pode até segurar um pouco a informação. Você administra. Eu administro, eu já você segurei. Administra. Não, eu não omiti, eu segurei porque depois veio a notícia. Você administra. Se a notícia não tivesse vindo também, se ele não tivesse sido fiel comigo, eu daria a informação. Eu passaria, ela não ia ficar batida. Mas, naquele momento, a função, né, da credibilidade do assessor foi importantíssima para o outro lado, para o lado de lá, e para mim também. Terminou sendo importante porque eu ganhei uma notícia que foi bombástica. Vamos supor que essa sua fonte aí que você ligou para checar a informação, ela tiver dito: Jota, isso não existe, rapaz. Isso é mentira. É mentira. Isso não existe, não. Esquece isso, rapaz. Aí, minutos depois, um colega seu dá a informação. Ou eu mesmo, se fosse lá e pá! Conseguisse checar, né? Aquela fonte para você, ela ficava desacreditada. Total. Ele fez correto, dizer, rapaz, é verdade, mas aguarda aí que vai ter uma solução. Estamos trabalhando. A fonte foi transparente com você. Estamos trabalhando. E você entendeu a posição dela, mas mesmo assim você conseguiu dar a informação depois de primeira mão. Não, e ele disse para mim, olha, estamos trabalhando, estamos resolvendo, e a exclusividade é sua porque você chegou primeiro, então segura aí. Isso faz parte da comunicação. Por aí, por essa questão aí, você tira a palavra credibilidade. É essencial, você não pode, como profissional e área da comunicação ainda mais, colocar em risco a sua credibilidade. Seja transparente, seja verdadeiro, respeite o profissional, porque assim você consegue construir uma boa relação e você consegue escrever uma boa história de profissional. É verdade. Denísio Pinheiro, José Denísio Pinheiro, jornalista, advogado, eterno assessor de imprensa do Tasso Gereissati. Não sabe mais não, né? Eu digo que eu completo... Já aposentou ou não? Eu completo este ano 29 anos. Aí na verdade, estrada ainda. Estou pertinho. Tá pertinho. No dia 27 de julho, agora próximo, estarei completando 29 anos de assessoramento direto. E aí tenho como narrar governo, Senado e empresas. Três pilares. Porque 3 pilares. Empresas por quê? Porque quando, em 2010, que ele deixou o Senado, entre 2010 e 2011 e 2015, o Dr. Tasso, ele conseguiu ampliar os negócios dele de uma forma rápida. E, por exemplo, o Shopping Iguatemi de Fortaleza, Shopping Bossa Iguatemi, o grupo hoje possui 2 outros shopping centers inaugurados nesse período. Um shopping center em Campo Grande, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, Shopping Bosque dos Ipês. Um shopping em Belém, no Pará, Shopping Grão-Pará. O grupo expandiu o sistema solar de Coca-Cola. Hoje atende 12 estados do Brasil. Avançou para o norte, todo o Nordeste, parte de Goiás, parte do Mato Grosso, parte de Tocantins. O sistema de comunicação Jangadeiro ampliou, ou seja, ele diversificou os negócios dele, e eu participei ativamente desse momento das empresas durante os 4 anos nos quais ele não esteve em mandato eletivo. E eu diria que 29 anos que eu reputo como bem vividos, grato a toda a confiança que me foi dada, mas consciente que fiz o possível para honrar a confiança com o meu trabalho, com a minha dedicação, com o meu respeito às partes, porque eu estou no meio entre o assessorando e a opinião pública, e isso aumenta muito a minha responsabilidade dia a dia para bem desempenhar
a minha função, o meu trabalho e a minha profissão que eu abracei com toda a dedicação e todo o zelo. Agora você poderia dar uma exclusiva aqui. O senador disse que estou fora, vou cuidar tal, da minha vida, vou papapá, meus netinhos tal. Voltou. E agora vai voltar de novo? O senador tem dito que cumpriu a função, cumpriu as missões que foram dadas, ele tem agora exercido um momento muito forte de diríamos, transferência, né, de passagem, retomou um diálogo muito afetuoso, muito próximo com Ciro Gomes. Eu diria que esse momento dos dois estão muito próximos na política cearense, nacional. Ele tem repetido que não mais disputará mandato eletivo. É um homem hoje que tem dedicado muito fortemente a sua vida às empresas, majoritariamente seu tempo tem sido para as empresas e para a família. Mas a gente não pode estabelecer o nunca na vida, né? O nunca, desta água não beberei, a gente não deve dizer. Exatamente. Mas apreço, olhando a fotografia do momento, é um homem que vai contribuir para as novas gerações na política, que possam aparecer novos quadros, novos valores na política e que possam honrar a história que foi construída por ele e pelo grupo na política cearense, uma história de coerência, uma história de transparência, de compromisso, porque eu acho fundamental, Jota, na política a coerência. E Tasso Gereissati tem coerência. Senão você destrói com o pé esquerdo o que construiu com o pé direito. Com certeza. Ou com a mão esquerda que construiu com a mão direita. Então você tem que ser coerente, tem que ser paralelo. Você falou em não colocar ponto final. Ferreira Aragão me presenteou essa semana com o livro dele, Catapultas. Catapulta é o que é uma espécie de uma armadura, um negócio lá para projetar objetos, né? Exatamente. Para jogar pedra, sei lá o quê. Ferreira é um grande amigo, queria mandar um abraço para ele, para a família toda, porque ele realmente é um homem que tem compromisso com a vida pública. É um profissional da imprensa. Que foi comigo um companheiro em 2022 advogado na caminhada, como você. Advogado, e é um amigo que eu tenho construído durante o governo e fora do governo. É verdade. Aí o livro dele eu abri, quando eu pego um livro eu geralmente abro assim, aleatoriamente. Abri num lugar, depois abri no outro, aí deu, o final não chegou. Você acabou de dizer aí, né? Coloquemos sempre ponto de reticências, nunca ponto final. Não é verdade? Muito bom, Jota. É isso. Bom, mas então, não é ponto final aqui também não, poderemos ter outros dias. Valeu, José Denísio Pinheiro, o conhecido Denísio Pinheiro, assessor vai ser senador a vida inteira, né? O título nunca vai cair. Só saiu lá da porta, lá no Senado, mas esse título vai estar sempre na memória das pessoas, no coração de outros, e segue o jogo. É isso aí. Denísio Pinheiro, muito obrigado, parabéns. Dá um abraço na sua irmã, a doutora Anaílde Pinheiro, pelo trabalho dela, né, pela maneira como ela conduz a atividade dela. A gente sempre acompanha aqui. Dá um abraço. Encontrei sua mãe, você e sua mãe, um dia. Foi num dia de eleição, não foi? Foi. Você estava lá. Dá um abraço nela também, nos seus meninos. Jota, todo mundo lá. Muito obrigado, fico muito feliz. Minha família, meu saudoso pai João Pinheiro, minha mãe Dona Josefa dos Santos, que está nos acompanhando, minhas irmãs Naílde, Necilde, minha esposa Suzane, meus filhos João Vitor e Vinícius, e toda a minha família que está acompanhando. Eu sou muito grato a Deus pela família que Ele me proporcionou, aos ensinamentos dos meus pais, a formação das minhas irmãs. A Naílde abraçou a vida jurídica com muito louvor, graças a Deus, concluiu missões importantes. Foi presidente do TRE, num momento difícil do tribunal. Foi presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, deixou um trabalho de humanização no tribunal maravilhoso. Isso muito dignifica a história dela como magistrada. E fico muito feliz em ouvir de todos os profissionais quando encontro elogios à conduta profissional da Naílde. E trato a Naílde porque é minha irmã e tenho muito orgulho do trabalho e do exemplo que ela tem servido para nós, da família, e graças a Deus, para a magistratura, né? E para a sociedade cearense. Exatamente. E minha irmã Necilde, que tem desempenhado um trabalho muito importante na FIEC, na Federação das Indústrias. E eu só agradeço a Deus e sempre renovo as esperanças em dias melhores, não só para mim, mas para todos.
que nós estamos aqui em vida numa passagem, que nós possamos fazer do melhor sempre o desafio, sempre buscar o melhor, e o melhor é fazer o bem, é construir boas relações, é ser amigo, é saber entender as diferenças, é saber viver numa sociedade complexa, mas acima de tudo, esperança no bem, nas pessoas de bem, nos dias melhores, nós possamos viver em harmonia, respeitando as diferenças, superando as dificuldades com saúde e paz. Muito obrigado a você, ao Augusto, a todos da empresa, ao Moésio, pela oportunidade, e me coloco à disposição. À medida que você precisar de alguma participação, estarei sempre à disposição para contribuir com um bom debate, para construir uma comunicação efetivamente transparente, verdadeira e ética. É verdade. Obrigado ao Denísio Pinheiro, como diz aqui Ferreira Aragão no seu livro, Catapultas. Quando lhe derem um limão, faça uma limonada. Se forem ovos, faça um omelete. E quando lhe dão pão seco, faça torradas ou farinha de rosca. É isso aí. Valeu, Denísio. Grande abraço. Esse aí é o grande ensinamento que a vida nos coloca. É. Eu digo sempre essa passagem, eu uso bastante, interessante. Vamos sempre buscar transformar o limão numa limonada bem açucarada. É verdade. Valeu, 10 horas 29 minutos, a boa conversa com o Denísio Pinheiro. Falamos sobre excelência na assessoria de comunicação. Que trajetória, hein? Ufa! O cara ainda tem fôlego, rapaz. Ainda falta um tempo aí para ele continuar na lida. Mas o homem é bom. Valeu, Denísio. Grande abraço. 10h30. Alô, alô, Fortaleza.